Hoje falaremos sobre as 7 trombetas de Deus. Nos acompanhe. No final das eras, como dizia os nossos antepassados. Não se esqueça, siga o nosso canal, compartilhe, não deixe essa mensagem parar, mas que seja como uma correnteza de águas límpidas que possa desaguar no coração das pessoas que você ama. Compartilhe, envie esta mensagem. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 8, descreve a abertura do 7º selo, um momento crucial na narrativa Apocalipse. O 7º selo é aberto após a sequência das 6 primeiras trombetas, cada uma trazendo eventos e juízos e tribulação sobre a terra. João Evangelista, ele viu em uma visão, ele chegou aos céus e viu ali um episódio espetacular, quando ele olhava e via um livro selado com 7 selos, e uma voz que dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E diz a palavra que não foi achado na terra, nem nos oceanos, em lugar qualquer, uma pessoa capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pelo que João começava a chorar, e naturalmente foi repreendido. Não chores, aqui é os céus. Os céus é o lugar onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Talvez você esteja atravessando um momento tão difícil, está chorando, está no desespero, mas não chores, porque a providência está tão pertinho de você. E foi o brado dos céus: não chores, porque aqui há respostas, aqui há consolo. Eis aqui a providência, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as raças, tribos e nações, e fez para ele reinos e sacerdote. E nós vemos ali naquela majestade, se levanta da destra do Todo-Poderoso o Cordeiro. E quando ele levanta, há um silêncio que, em continuação, passa com brado e alarido. Quando o Cordeiro se levanta com majestade, os 24 anciãos, seres viventes que estavam ali, anjos, arcanjos, querubins e serafins, clamavam e diziam: é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos o Cordeiro, porque ele foi morto, ou melhor, ele cumpriu o desígnio de Deus, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as raças, tribos e nações. E ali houve aquele grande brado majestoso, e ali foi aberto os selos. E quando o 7º selo é aberto, há um momento de silêncio que precede os eventos associados às 7 trombetas. Inicia-se as 7 trombetas. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 6, somos introduzidos à cena do céu, enquanto o 7º selo é aberto. João descreve a cena de 7 anjos diante de Deus, a quem são entregues 7 trombetas. Antes que as trombetas sejam tocadas, um anjo levanta com incensário de ouro e apresenta diante do altar. Este anjo recebe muito incenso para oferecer juntamente com as orações dos santos sobre o altar do incensário, sobre o altar
de ouro diante do trono, onde Jesus Cristo está como sumo sacerdote, intercedendo por nós 24 horas. O incenso simbolicamente representa as orações dos santos que sobem diante de Deus. Esse momento de preparação, com incenso sendo oferecido juntamente com as orações dos santos, sugere que Deus está prestes a responder às orações dos fiéis de uma maneira espetacular, de uma maneira poderosa, de uma maneira decisiva. Isso também indica que o juízo divino está prestes a ser desencadeado sobre a terra, em resposta às súplicas dos santos, por justiça, intervenção divina. Nós já vemos mesmo na nossa pátria um grito, um clamor pela justiça. Existe inversão de valores e as coisas estão chegando. É o tempo do fim. Esse versículo estabelece uma atmosfera de expectativa solene, preparando o cenário para os eventos dramáticos que surgirão com o toque da sétima trombeta. O que pode significar trombeta? Antigamente, quando os reis chegavam nas províncias, os arautos iam com as trombetas tocando. Nós vemos Israel, quando foi tomar Jericó, os sacerdotes rodearam ali 7 vezes, tocaram as trombetas e os muros, as muralhas de Jericó caíram. Também significa um chamado divino. As trombetas são frequentemente associadas ao chamado divino, convocando o povo para eventos significativos. Significa também juízo e tribulação. Cada trombeta do Apocalipse desencadeia uma série de eventos perigosíssimos, eventos que vêm com muita crueldade, que afetam a terra e seus habitantes, representando a justiça divina sendo executada sobre o mundo. Não se engane, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tem pessoas que têm um Deus como se fosse um fantoche, que ali está disposto a tolerar tudo e aceitar tudo das pessoas. Não. Existe um Deus que ama o semelhante, mas que tem os seus oráculos, a sua palavra, estabelece os seus preceitos, a sua vontade na sua palavra, para que os homens entendam qual é a sua palavra e possam se nivelar à sua palavra, para receber as bênçãos dele. Se nós ignorarmos a palavra de Deus, se nós desprezarmos a palavra de Deus, que é muito o que está acontecendo hoje, é isso. As pessoas desprezam a palavra. A trombeta está sendo tocada. Toda vez que alguém louva o Senhor com hino, aquele aleluia de renda, que coisa linda. Nós vemos louvores americanos, como eles cantam com tanta devoção, são trombetas. Os pregadores que fazem a exposição da palavra são trombeta. Os céus também, diz a Bíblia, que os céus proclamam a glória de Deus, são trombeta. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, são trombeta. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra entendimento a outra noite, sem linguagem, sem fala. Mas, no entanto, faz-se entender a sua linguagem em todo o universo. Trombeta, alerta e preparação. É uma alerta para a preparação. Nós vemos Baby Consuelo em pleno trio elétrico da Bahia, comunicando com a sua amiga Ivete Sangalo, dizendo: amiga, seja bem-vinda. E ela disse: olha, eu te amo, eu também te amo. Palavras amáveis. Você me permite eu falar algo? Fale. O arrebatamento está chegando. Já estamos vivendo o Apocalipse. Daqui 5 ou 10 anos, dizia ela, Jesus pode estar voltando. São trombetas que Deus está usando pessoas de várias categorias
para divertir uma sociedade que está totalmente alienada aos princípios de Deus. As trombetas servem como um alerta para a humanidade, chamando as pessoas ao arrependimento e à preparação espiritual, porque é necessário uma preparação para nós nos aproximarmos de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus e continuar com os nossos pecados. Para chegar diante de Deus, nós chegamos da maneira que nós estamos, mas é necessário uma transformação para a continuação dessa lida com Deus. Elas representam o chamado que as pessoas estejam vigilantes e prontas para enfrentar os desafios espirituais e físicos que estão por vir. Também as trombetas, manifestação do poder divino, elas representam a capacidade de Deus de intervir na história humana e de controlar os elementos naturais para cumprir os seus propósitos. Deus está no comando. Agora vamos desvendar aquilo que está escrito na Bíblia sobre cada uma dessas trombetas. Nos acompanhe. Nós vemos a primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7. E então o anjo pegou um vaso de incenso e encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e terremoto. E em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra de fogo vindo do céu. Pedra de fogo misturado com sangue. E foi destruído pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Você já imaginou como ficam os animais sem erva verde? Com tanta calamidade, como ficam as pessoas? As árvores já se foram, a escassez do oxigênio, as pessoas sem poder de respirar bem. Mas em sequência, lamentavelmente, vem a segunda trombeta. Capítulo 9, versículo 8. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa parecia uma grande montanha pegando fogo, e isso foi jogado no mar. Aquela, como uma grande montanha pegando fogo, foi estendido sobre o mar. E a terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar. E foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. A destruição dos animais, as águas marinhas. Nós sabemos que grande parte do oxigênio que nós respiramos vem das águas marinhas, do mar. E foi destruído. O homem vai ficar sem força para respirar. Zele do pulmão que Deus te deu. Deus te deu um pulmão para você usufruir o oxigênio. Às vezes você usa o cigarro, escurecendo, enegrecendo, entupindo o seu pulmão. Não faça isso com você. Respire o oxigênio que Deus te deu. Mas, meus amados, se não bastasse, vem aí a terceira trombeta. Apocalipse 8, 10 e 11. Então o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é amargura, que significa absinto. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beber daquelas águas. Que tristeza! As pessoas vão às fontes das águas beber e ver as coisas amargosas, a água que não descedenta a sede. Você já imaginou? Você já agradeceu pela água potável, saudável que Deus tem nos dado? Vai chegar dia, isso após o arrebatamento da igreja, vai acontecer tudo isso aqui na terra. Esta trombeta pode representar contaminação espiritual
imoral que afeta as águas da vida. Nós vemos um desprezo muito grande à palavra de Deus. Quando a pessoa despreza a palavra de Deus, ele é sentenciado a cair na mão de enganadores, de espíritos enganadores. Nós vemos ali no Goiás, naquela cidadezinha ali, logo após Goiânia, um moço chamado João de Deus. Muitos artistas, pessoas importantes procuravam aquele homem para receber conhecimento, para receber cura, sem saber que estava na mão de um pedófilo, que a justiça o prendeu. Que coisa triste quando nós desprezamos a palavra de Deus. Nós vemos aí a terceira trombeta, Apocalipse 8:10, falando de tudo isto, simbolizando também a corrupção, a falsidade, a injustiça que permeia a sociedade. Rui Barbosa dizia: mocidade vaidosa, que embora chegando a doutores, nunca passam de meninos. Menino se engana com poucas coisas, com balinha, com coisas, e tem pessoas que estão igual criança, não sabe representar a posição que Deus lhe deu. Pode ser interpretada também como chamado à pureza e à retidão diante das tentações e influências malignas no mundo. Mas, meus amigos, vem em seguida a quarta trombeta. Apocalipse capítulo 8:12. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte de seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. As pessoas vão ficar confusas. Não há sol na integridade, não há fertilidade. Vitamina D das pessoas também não. Essa imagem cósmica pode representar o declínio espiritual e moral da humanidade, simbolizando a perda da orientação divina e da luz da verdade. Pode ser interpretada como um aviso sobre os perigos do afastamento de Deus. Nós somos de Deus, somos criaturas de Deus. Deus nos fez com um propósito de termos essa experiência efêmera aqui nesta vida e observarmos os seus mandamentos para usufruirmos de uma vida eterna. Mas, às vezes, muitos desprezam, numa busca desenfreada pelo poder e pela autossuficiência. O anúncio das últimas 3 trombetas. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Nós vamos parar por aqui. E você nos acompanhe no próximo, porque nós vamos falar sobre a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz.